Graça e paz, abençoados. Graça e paz, abençoados. O tema é a serpente como pensamento do homem. A serpente como o pensamento do homem. Abençoados, nós, o canal Luz da Graça, viemos aqui tratar mais uma vez sobre o assunto da serpente, onde alguns têm continuado com dúvidas, alegando que a serpente descrita em Gênesis e Êxodo são pensamentos humanos. Então, abençoados, o irmão Paulo vem aqui mais uma vez trazer este assunto agora, para que haja um perfeito entendimento em nós. Então nós vamos reunindo as provas, os entendimentos, para se tornar perfeito em nós. É isso que o irmão Paulo busca fazer, cada vez tornando este entendimento mais perfeito, tanto em mim como em cada um de vocês que me ouvem. Existem ensinadores da graça que têm ensinado que a serpente, como eu já fui refutado por alguns, dizendo: não, irmão Paulo, essa serpente é o pensamento do homem. Preste atenção, nós vamos aprender isso aqui. Seria isto uma verdade? Então vamos entender aqui. Então, abençoado, nós, canal Luz da Graça, viemos aqui tratar mais uma vez sobre o assunto da serpente, onde alguns têm continuado com dúvida, alegando que a serpente descrita em Gênesis e Êxodo são pensamentos humanos. Mas o canal Luz da Graça vem aqui esclarecer mais uma vez. Amados, como já ensinamos, Deus na criação, aqui na terra, só havia criado primeiramente Adão. Vamos lá no livro de Gênesis capítulo 2, comprovar isso, para termos entendimento. Gênesis 2, no verso 18. Diz assim: palavra do Criador, disse o Criador, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então observa que não existia um ser maligno no Éden com o homem. Não existia, como o sistema religioso ensina, um ser de chifre, de cauda. Não existia um anjo caído. Não existia. Na criação do Éden, primeiramente, aqui neste caso, só existia o homem. Então Deus disse que ele estava só. Estar só é estar sem ninguém. Não existia outra companhia com o homem. Então, essa teoria de que Satanás caiu do céu, isso é uma teoria totalmente errônea. E outro ponto, dizer aqui que o homem tinha um ser maligno lá, né, que foi colocado um ser maligno lá, junto com Eva, que é a chamada, aquela mulher que virou serpente, né, que eu me esqueci o nome aqui, e o irmão Paulo vai lembrar. Então, isso tudo são conjecturas lendárias, judaicas, colocadas no entendimento das pessoas. Não existiu ninguém além de Adão. Agora, toda a criação parte de Adão. Adão foi o primeiro homem e só existia ele. Está aqui, ó. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então ele estava sozinho, irmão Paulo? Estava. Far-lhe-ei uma ajudadora que seja idônea a ele. Então, a partir daí, Deus colocou no seu coração de fazer uma ajudadora, uma companheira para o homem que esteja idônea, para que satisfazesse o homem e fosse companheira do homem, ajudadora. Havendo, pois, o Senhor Deus formado toda a terra e todo o animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. Você observa que a autoridade da criação estava em Adão. Deus, ele é soberano, mas ele colocou essa autoridade, esse poder para Adão. Não foi Deus quem deu nome a nada na criação. Deus conferiu toda a autoridade. Ele fez Adão imagem
e semelhança, na autoridade, no poder. Então ele trouxe para ver como Adão lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Você vê que Deus, ele anda nos seus próprios caminhos, ele se sujeitou àquilo que ele determinou. Adão é quem daria nome a tudo, até as plantas, vegetações, animais, todos. Adão pôs os nomes a todo gado, todas as aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Por quê? Adão, ao colocar o nome, os animais vinham se aproximando dele pela autoridade, pelo poder de Deus, né? Que movia os animais a se apresentarem, passarem perante Adão. E Adão dizia: este é o gato, esta é a gata. Então, para cada animal, né, ele falava: esse é o elefante, essa aqui é a elefanta. Esse é o elefante, essa é a elefante, esse é o leão, essa é a leoa. Para cada animal, Adão reparou que existia uma fêmea. Todos eram em casais. Então, nisto, Adão sentiu falta de ele não ter uma adjuntora, uma fêmea, né? Uma igual. Então, e diz aqui, então, o verso 21, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, porque Deus viu a necessidade de Adão de ter uma mulher. Então Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. Então no sono de Adão, e tomou das suas costelas e cerrou a sua carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão falou: esta agora é osso do meu osso, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tomada. O que Adão estava dizendo? Que esta é igual a mim, osso do meu osso, carne da minha carne. E resumindo, ele está falando: esta é igual a mim, não é como os animais, eu sou diferente deles, mas essa é igual a mim, essa procedeu de mim, é totalmente igual a mim. É isso que se refere à palavra. Então, amados, temos que ver que agora existia dois seres, Adão e a sua mulher. Não existia mais ninguém no Éden. Você não vê diálogo de qualquer outra vida com Deus no Éden, ou com o homem e a mulher. Vamos ver agora. Amados, como já ensinamos, Deus na criação aqui na terra só havia criado primeiramente Adão, né? Adão, Gênesis 2:18 ao 23, como já lemos, né? Observe que o próprio Deus testemunha que antes de existir a mulher, só havia Adão. Ele fala: não é bom que o homem esteja só. Então não existia antes da mulher ninguém mais. Com a criação da mulher, o jardim passou a ter dois personagens, dois seres viventes. Mas observamos que só após o pecado, Deus nos faz saber que apareceu um terceiro personagem. Apareceu um terceiro personagem no Jardim do Éden, um ser espiritual. Amados irmãos, sei que muitos ensinadores em graça têm ensinado que a serpente são os pensamentos do homem em oposição a Deus. Nós, o canal Luzes da Graça, também já ensinamos assim. E de fato não deixa de ser uma verdade, com um pensamento radicalizado. Se nós formos radicalizar, aí nós vamos ter como ver que é verdade. Quando se trata da sentença da serpente, a serpente é a manifestação do desejo, do pensamento do homem. Então, para aqueles ensinadores em graça, amado, que diz que, irmão Paulo, a serpente foi o pensamento do homem, não tem nada com ser espiritual. Preste atenção, amados e abençoados. A serpente, ela
em Gênesis 3, do 1 ao 5, essa serpente é o pensamento da mulher em oposição, em desacreditar de tomar a palavra de Deus como verdade e colocar a sua vontade em primeiro lugar. Este é o pensamento da mulher. A serpente, aqui de Gênesis 3, do 1 ao 5, é o pensamento da mulher. Aí, o canal Luz da Graça bate palma para você. Agora, você ensinar de forma radicalizada sobre este acontecimento, não entendendo que, primeiro, o escritor narra o que se passou na mente da mulher e descreve aquele pensamento como uma serpente. Mas agora, o que você tem que observar é que só existia dois seres e agora Deus vem falar com o terceiro ser. É isto, amados, que nós, os ensinadores em graça, temos que observar que Deus vem falar para uma terceira pessoa. E você não pode negar isso. Porque se você negar, você vai ter que explicar com quem Deus está falando. A quem Deus está sentenciando. Você vai me dizer ou vai explicar para nós que Deus está sentenciando a mulher 2 vezes? Se ele já tinha chegado à mulher, ele após a serpente, após a mulher, após ele chega a Adão, ele chega à mulher, primeiro sentencia a mulher, tem um diálogo com a mulher, sentencia a mulher, e então ele vem, a mulher acusa o quê? A serpente, e ele então vem agora sentenciar a serpente. Ele vem dizer o que vai acontecer com a serpente por ela ter se levantado. Então, a partir daí, se nós ensinarmos que o pensamento, que a serpente era o pensamento da mulher, agora de forma radicalizada, no início, a serpente foi o pensamento. É descrito aqui. Foi colocado, foi fixado como a serpente. Mas aqui, nós vemos que esse texto aqui do diálogo da serpente com a mulher está deslocado em relação ao próprio ser. Por isso que está dizendo que a partir deste pensamento criou-se este ser, o ser Satanás. Vamos ver, diz assim: amados, sei que muitos ensinadores em graça têm ensinado que a serpente são os pensamentos do homem. Nós, o canal Luz da Graça, também já ensinamos assim. E de fato, não deixa de ser uma verdade com um pensamento radicalizado, quando se trata da sentença de Deus, de Deus à serpente. A serpente é a manifestação do desejo, do pensamento do homem, isto é, a manifestação da carne em oposição a Deus, pois hoje a manifestação da carne em oposição a Deus. Hoje, pois, pois surgiu em Adão, né? Agora temos que entender que o pensamento de oposição a Deus deu vida a um ser espiritual. Amados, o grande equívoco é um grande equívoco estar em pegar a palavra no estado literal de Gênesis do capítulo 3, do 1 ao 5, que é o diálogo da serpente, né? E aplicar como verdade. Então, se for assim, também deveríamos entender que as serpentes eram físicas. Claro que não. Então, diz aqui: amados, o grande equívoco está em pegar a palavra no seu estado literal, que é Gênesis 3, do 1 ao 5, que é o diálogo da serpente, e aplicar como verdade. Então, se for assim, deveríamos entender que as serpentes eram físicas? Claro que não. Entender que a serpente era os pensamentos de Adão e a mulher é um equívoco. Observe isto, do Gênesis 3, do 1 ao 5, e compare com a palavra saída da boca do Criador. Vamos lá. A palavra saída da boca do Criador, que é o Gênesis, capítulo 2,
do verso 15 ao 17, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De todas as árvores comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então, você tem que pegar a palavra de Gênesis 3, do 1 ao 5, e comparar a Gênesis 2, do 15, verso 15 e 17, que fala sobre a morte espiritual do homem. Então, Deus vem falar agora que na escolha do homem, se o homem desobedecesse, haveria uma morte do espírito. Seria cortada uma relação espiritual com o homem. Observe que Deus diz que se ele comesse do fruto proibido, que ele havia proibido, que haveria condenação. E não se ele desejasse, pensasse. Então observe, pensa bem aqui, ó. E diz aqui: tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, né? Gênesis 2,15, para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De todas as árvores poderás comer livremente, comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, preste atenção, amados. Deus não diz que haveria condenação pelo pensamento. Como que a serpente pode ser o pensamento do homem? Todos nós, como seres humanos, muitas das vezes tomamos pensamentos ruins, pensamentos maus, pensamentos carnais, porque vivemos sobre um corpo carne e somos tendenciosos mais a carne. Apesar de nos esforçarmos e vivermos uma vida espiritual, mas em determinado momento pensamos mau pensamento contra alguém, fazemos juízo contra o nosso próximo de forma indevida, temos pensamentos maus, cobiçamos. Se formos ensinar que a serpente são os pensamentos do homem, então nós vivemos o tempo todo com a serpente em nós. E isto não é verdade. Essa serpente é descrita como um ser espiritual. O pensamento nasceu e, na sua oposição, gerou-se um ser espiritual. Aquele poder que estava em Adão, agora que era o espírito de luz, espírito de Deus nele posto, com poder e glória, como é descrito em Ezequiel 28 e Isaías 14. Então, esse poder e glória, que em Ezequiel 28 é descrito como as pedras preciosas, o brilho, então é comparado, né, faz uma comparação ao homem no seu reinado, mas é dito comparado a Adão, que estava no seu poder e glória, mas que este homem agora fez oposição a Deus. Aquele espírito de luz agora se transformou em espírito de trevas. Opa! Então era o mesmo espírito de Deus, só que Adão, ele virou ao avesso, fez oposição ao Criador. Então agora a existência daquele espírito que Deus criou, e Deus não poderia retirar de imediato, porque pelo livre-arbítrio Deus anda nos seus próprios caminhos, ele concedeu poder e autoridade sobre aquele espírito. Esse espírito teria que reinar até o juízo. Você está entendendo, amado? Abençoados, observe que Deus diz que se ele comesse do fruto proibido, não haveria condenação. E não se ele desejasse, se ele pensasse. A condenação não estaria no pensamento do homem, mas em tomar do fruto
e o comer. Se ele tocasse, tirasse da árvore e comesse, aí ele estaria transgredindo a lei de Deus. Seria conduzido à morte espiritual. Estaria gerando um ser espiritual. Abençoados, ensinar que os pensamentos de oposição a Deus ensinar os pensamentos de oposição a Deus como serpente é um grande equívoco, pois Cristo no deserto teve desejos e pensamentos na carne. Vamos lá em Mateus 4:11. Mateus 4:11. Você que ensina aqui que a serpente são os pensamentos do homem, retratado aqui são os pensamentos de forma literal. Elas foram os pensamentos que gerou um ser espiritual. A serpente deixou de ser o pensamento, foi descrita como o pensamento do homem, que gerou um ser espiritual, um filho pelo Espírito. Então Adão, ele primeiro gerou um filho pelo Espírito, para depois gerar pela carne. Então o primeiro filho gerado de Adão, na verdade, não foi Caim e nem Abel. O primeiro filho gerado de Adão foi um filho gerado pelo Espírito, de forma inconsequente. Vamos daqui em Mateus 4, diz aqui. Mateus 4, verso 11, diz assim: E então o diabo deixa, e os anjos o serviram. Então vê que na tentação do deserto, o diabo, que é a natureza da carne, o pensamento humano em oposição a Deus. Então preste atenção. O diabo, o pensamento do homem em oposição a Deus, mas que esse pensamento, está escrito aqui no verso 11, que ele não permanece o tempo todo, que há a intervenção divina em agora tomar o seu templo, a sua habitação. E diz aqui, e o diabo o deixa, ele não está 24 horas. A carne, o pensamento do homem não faz oposição a Deus a todo tempo. Mas, diz aqui, e eis que os anjos, seres espirituais, o serviram. Então a presença de Deus, o homem, em alguns momentos, ele age de forma divina, de forma espiritual. Ele não é maligno o tempo todo, ele não pensa o mal, ele não trama o mal, mas ele tem momentos na sua vida em que ele dá lugar ao Espírito, que o Espírito atua sobre ele, o Espírito de Deus. Então, amados, para você que ensina, vamos ver aqui. Agora vamos, diz aqui, vê que Cristo teve desejos e pensamentos na carne, Mateus 4:11. Então Cristo, ele pensou na sua carne. Nós vemos aqui que é o pensamento, mas nesse pensamento quem incitou o pensamento de Cristo, vamos ver lá agora em Lucas 4. Vamos ver aqui Lucas 4, que Lucas vai narrar aqui com mais clareza aqui. Lucas 4. Vamos Lucas 4. Juntando aqui com Mateus 4, vamos pegar Lucas 4. No verso... Vamos ler do verso 1 em diante. Diz assim: E Jesus foi cheio do Espírito Santo e voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Como sabemos, essa imagem já estava escrito lá no livro de Levítico, se eu não me engano, 17, fala sobre a expiação do pecado do povo, onde sacerdotes botava a mão sobre o cordeiro e expiava o pecado, inocentando o povo, e sobre o outro
que era outro animal, que era um bode, que o povo colocava a mão. Agora o povo colocava a mão sobre esse outro animal, confessando todos os seus pecados sobre o povo, transferindo os seus pecados sobre o povo, e sobre o bode, né? Botando a mão nele, transferindo seus pecados sobre o bode. E o bode, ele era amarrado por uma corda, e um homem era endereçado a levar o bode para o deserto, e lá no deserto soltar o bode para que ele morresse, para que o pecado fosse afastado, extirpado do meio do povo. E Cristo aqui, ele não foi levado por um homem, ele foi levado pelo Espírito Santo, no confronto espiritual. Aqui era o acontecimento que eles faziam no passado de sacrifício era uma sombra daquilo que Cristo iria fazer, daquilo que Deus iria fazer com seu filho. Então o Espírito fez a mesma coisa, levou Jesus, né, para ser tentado, foi levado para ser tentado pelo diabo. Pelo diabo quem? A natureza carnal. Preste atenção. A natureza carnal que fazia oposição a Deus. Preste atenção. E 40 dias foi tentado pelo diabo. O irmão Paulo não está aqui negando que o diabo seja a natureza carne, os pensamentos do homem. Mas o irmão Paulo está deixando aqui bem claro que quem incitava, quem alimentava é como o fogo em meio à lenha. Quem era o fogo? O ser Satanás. Quem era a lenha? A carne. Você está entendendo? Então vamos ver isso. E 40 dias foi tentado pelo diabo, pela sua natureza carnal. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, então vemos que 40 dias ele foi tentado. Entendeu? Ele foi tentado 40 dias. E finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pães. Diz a